tema da mensagem desse dia é a intercessão vitoriosa. A intercessão vitoriosa. Senhor meu Pai, nos perdoe. Tudo que nós temos feito diante do Senhor, de ruim, com conhecimento ou não, nos perdoe. E eu lhe peço, em especial, me permita passar corretamente essa mensagem para os meus irmãos, que cada um receba da porção que o Senhor separou para cada um de nós nesse dia. É o que eu lhe peço, primeiro para mim, Pai, primeiro para mim. Em nome de Yeshua, nos ajude a estarmos atentos, apercebidos a tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Bondoso de Israel. Bexim Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, intercessão vitoriosa. Irmãos, nesse início de Yom Kippur, é fundamental sabermos como ter as nossas orações respondidas. Nós nos dedicamos a compreender como ter as nossas orações atendidas pelo Senhor e queremos compartilhar estas informações preciosas, informações importantes com cada um de vocês, de modo que entremos na presença de Hashem com temor, com o nosso coração contrito e que tenhamos o favor, a bondade de Hashem sobre as nossas vidas. Em um dos estudos que nós fizemos, lendo um dos livros de Charles Finney, um homem que teve a vida dele completamente transformada depois que conheceu Hashem através de Yeshua no século XVIII. O jovem Finney foi criado em uma família sem nenhuma formação religiosa. Aos 26 anos, ele começou a trabalhar em um escritório de advocacia na pequena cidade de Adams, no interior, nos Estados Unidos. E ali ele começou a frequentar uma reunião de oração em uma congregação que havia no local. Um homem ainda não convertido. Depois de frequentar aquele local por algumas semanas, ele percebeu que as orações que eram feitas pelas outras pessoas naquela reunião eram sempre as mesmas e não estavam sendo atendidas, e que, portanto, no entendimento dele, havia alguma coisa errada. Finney, em suas narrativas, disse que após estar frequentando aquela reunião por alguns meses, uma pessoa veio e perguntou se ele queria que eles orassem por ele, ao que Finney recusou, dizendo que seria perda de tempo, porque ele acompanhava a evolução daquelas reuniões e ele havia percebido que aquelas orações nunca eram atendidas. E que isso fazia com que ele continuasse descrente. Mas foram aquelas reuniões de orações que conduziu Finney a buscar diretamente do Senhor os princípios que nós vamos abordar aqui com vocês no dia de hoje. Como ter as suas orações respondidas, porque ele realmente conseguiu isto. Um dia, orando sozinho, em um local reservado,
Fínei foi tomado da presença da Ruach HaKodesh. E desde então ele foi utilizado como um instrumento poderoso nas mãos de Hashem nessa terra. E muitos avivamentos ocorriam de forma sobrenatural por onde quer que ele caminhasse. Charles Finney, um homem que aprendeu a interceder em oração diante de Hashem, movido pela Ruach HaKodesh de forma sobrenatural, tinha suas orações respondidas e deixou muitos registros para nos ensinar a orarmos e termos as nossas orações também respondidas. Espero que essas informações ajudem a cada um de vocês, a todos nós, a termos as nossas intercessões e orações respondidas, não somente hoje, nesse dia, aqui em Yom Kippur, mas em toda e qualquer situação que você estiver. Nós temos uma experiência nesse ministério de proximidade com Hashem. Eu, graças à infinita misericórdia do nosso Pai que está no céu, tenho tido a honra de ver orações respondidas de uma forma sobrenatural. Tenho visto pessoas escolherem deixar o caminho da amargura, do rancor, deixar o caminho do ódio para seguir no caminho do amor, no caminho da misericórdia e do perdão. Pessoas que deixaram o caminho de morte e estão seguindo no caminho da vida, vivendo hoje em novidade de vida. E tantas outras pessoas com as suas vidas completamente restauradas. Famílias têm sido restauradas. Pessoas têm sido curadas. Outros têm conseguido libertação de suas dívidas, entre tantas outras questões que eu não tenho como abordar aqui em função do tempo que nós dispomos. Louvado e engrandecido seja o nome sagrado de Hashem, que tem nos concedido a graça imerecida que recebemos e por tudo que nós temos recebido nesse lugar. Mas se faz necessário trazer essa ministração nesse dia. Por esse motivo eu recebi a direção da Ruach HaKodesh para trazer esse estudo dessa forma, essa ministração no dia de hoje. Para que você compreenda a importância de Yom Kippur, uma oportunidade singular que Hashem nos concede uma vez por ano, onde os portões dos céus se abrem para receber as nossas vidas. Para que nos prostremos diante de Hashem, clamando por misericórdia sobre a nossa vida. E para que tenhamos a nossa petição atendida de forma favorável, é muito importante sabermos como devemos fazer isso. Essa questão, para cada um de nós agora, deveria ser tratada com a maior prioridade e atenção. Estamos nos apresentando diante do Tribunal Celestial, diante do Todo-Poderoso, do Rei do Universo, e precisamos fazer isso de modo adequado, da forma correta, seguindo os protocolos corretamente.
Esse é o motivo, eu considero, pelo qual esse estudo é extremamente importante para as nossas vidas, para a vida de todas as pessoas que desejam que as suas orações, os seus clamores sejam atendidos de forma favorável, de modo positivo, porque este é também o desejo de Hashem para com a nossa vida. Aliás, como eu comentei, não só para este dia, mas para todas as nossas orações no percurso da nossa vida, da nossa jornada nessa terra. A Ruach HaKodesh tem algumas perguntas para nós nesta noite. Então, se concentre, preste muita atenção, porque cada uma das suas respostas a estas perguntas será uma chave para que você tenha a sua intercessão vitoriosa. Então anotem, estudem e recebam nos seus corações esta mensagem. Não resistam a Ruach HaKodesh. Pergunta número 1. Você confia que Hashem pode responder suas orações? O primeiro quesito para você receber a resposta das suas orações é confiar que Hashem pode responder, sim, a todas as suas petições. Você precisa confiar em Hashem, com os seus olhos fechados, da mesma forma que fazemos no Shema. Não no que os seus olhos te mostram, não nas suas próprias percepções. Ainda que algo pareça muito evidente, cuidado. Busque saber de Hashem como ele está vendo a situação e confie com todo o seu coração no que ele diz, porque Hashem não mente. Bamidbar, Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é um ser humano para mentir, ou um mortal para mudar de ideia. Quando ele diz uma coisa, a faz. Quando faz uma promessa, ele a cumpre. Em Judeus Messiânicos, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem confiança é impossível agradar a Hashem. E isto na prática é muito verdadeiro. Se você pretende ir até a presença de Hashem, considerando que você não é digno de ser ouvido, então saiba que somente o cordeiro que foi morto no madeiro, a saber, Yeshua, é digno. Mas ninguém, nem você e nem ninguém é digno de entrar na presença do Senhor. Se você ficar preso nas suas próprias faltas, erros e pecados do passado, você não terá como ser atendido nas suas petições. Mas se você olhar para Yeshua, o autor e consumidor da nossa confiança, confiar que ele é misericordioso para com a sua vida, então Yeshua te conduzirá na direção da vitória. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Yeshua resistiu e venceu a todas as ofertas de Hassatã no deserto. Yeshua resistiu
a todos os obstáculos em seu ministério e seguiu firme até o final. Yeshua venceu a morte e foi ressuscitado no terceiro dia. Depois de 3 dias e 3 noites, e está assentado à direita de Hashem. Olhe para Yeshua. Permita que a Ruach HaKodesh guie a sua vida e você terá a sensação de estar sendo guiado como se por um GPS espiritual. E esta é uma condição essencial para que as suas orações sejam atendidas. Entregue-se hoje. Se você ainda não tomou esta decisão, se volte para Hashem através de Yeshua. Faça techuvá, uma conversão. Permita que a sua vida seja dirigida pela Ruach HaKodesh, em nome de Yeshua, e se torne uma pessoa verdadeiramente vitoriosa. Por andar com Mashiach, que é vitorioso. Em nome de Yeshua. Segunda pergunta. Seus pedidos estão alinhados com a vontade de Hashem? É maravilhoso ver as pessoas cantando e orando o que chamamos de Pai Nosso. Mas será que nós estamos realmente querendo fazer a vontade de Hashem nessa terra? Ou estamos querendo fazer a nossa própria vontade, do nosso jeito, do nosso modo? Será que nós estamos realmente querendo fazer a vontade de Hashem nessa terra? Quando decidimos fazer o que nós sabemos muitas vezes que é errado, contrário às instruções das Escrituras Sagradas? Se você hoje está preso, apegado ao seu orgulho pessoal, eu recomendo que você se desapegue disto e com urgência. E sinto em declarar, mas a luta contra o nosso orgulho é algo permanente enquanto estivermos caminhando nessa terra. Irmãos, nossos desejos são muito fortes. E quando esses desejos são contrários à vontade de Hashem, nós temos uma luta. Nós temos muita dificuldade de abrir mão dos nossos desejos. E pior, sabendo da posição contrária de Hashem à nossa vontade, nós nem vamos consultá-lo para não sermos reprovados. Fazemos isso muitas vezes de modo até consciente. Não procuramos irmãos para nos aconselharmos, para não recebermos uma resposta contrária ao que nós tanto desejamos fazer. Muitas vezes contrária ao que ensina as Escrituras Sagradas. Às vezes nem nos damos conta que estamos seguindo em um caminho estranho, em um caminho que Hashem não tem para a nossa vida. Um caminho de reprovação. E este é também um dos principais motivos pelo qual as nossas orações não são atendidas. Podemos gastar muito tempo da nossa vida em projetos que Hashem não tem para nós realizarmos. E nós vamos seguir sozinho.
possivelmente passando por situações de apuro que Hashem nunca desejou para nós passarmos. Então precisamos compreender qual é a perfeita e agradável vontade de Hashem para a nossa vida. E sairmos do centro da nossa vontade e seguir para o centro da vontade do nosso Pai que está no céu. Isto sim nos conduzirá à verdadeira alegria. Ainda que tenhamos algumas lutas pelo caminho, sempre estaremos sujeitos a desafios e lutas nessa terra, mas Hashem sempre estará à nossa frente nessas batalhas. Se você pode reconhecer o que está insistindo em fazer e que isto não é a vontade do Senhor para a sua vida, porque está contrário às Escrituras sagradas, está contrário à vontade de Hashem, tenha força, tenha coragem, abra mão disto para o seu próprio bem. Pare, medite, retorne, porque seguir um caminho fora das instruções das Escrituras sagradas é seguir um caminho muito perigoso. Mislei, Provérbios capítulo 14, versículo 12. Um caminho pode parecer certo a uma pessoa, mas seu fim são caminhos de morte. Ore e lute contra a sua vontade obsessiva. Abra a mão dela e deixe que seja feita a vontade de Hashem nesse mundo, por meio da sua vida, e você verá as suas orações atendidas. Seja sincero, seja sincera nesse momento e veja o que precisa ser corrigido na sua vida e tenha forças e coragem para mudar. Mude a sua história. Está na sua mão. É a sua escolha. Em nome de Yeshua. O desejo do meu coração é que você se aproprie dessa palavra e tenha coragem para seguir no caminho correto. Terceira pergunta. Como está a sua consciência diante de Hashem e diante das pessoas? Existe alguma ação em sua vida que você gostaria que ninguém soubesse? Se existe alguma coisa que você faz que traz incômodo ao seu coração, tenha força, tenha coragem, interrompa isso, antes que isso consuma a sua vida com amarguras e sofrimento que o Senhor não tem para você passar. Esta questão de consciência é algo extremamente sério, irmãos. Não desprezem sua consciência, porque é através dela que muitas vezes a Ruach HaKodesh vai ministrar no seu espírito. Eu vi muitas pessoas, muitas vezes, justificando suas atitudes e ações, porque estavam com as suas consciências enfermadas. Mas quando as coisas ultrapassam determinados limites, então desencadeia o remorso, o peso da culpa, o peso da consciência. Remorso normalmente é uma forte vergonha que uma pessoa passa quando um erro, um pecado que envolve a vida dela é descoberto por outro alguém.
Arrependimento é um sentimento profundo de tristeza por um erro ou pecado cometido, muitas vezes sem que este erro ou pecado tenha sido descoberto. Então o arrependimento, ele tem uma força muito grande que pode levar uma pessoa a mudar o seu destino. Mudar completamente a sua vida, ainda que não seja descoberto ou descoberta. Quando existe arrependimento, existe uma mudança de mentalidade, irmãos. Com raras exceções, alguém surpreendido em pecado se arrepende. Na maior parte das vezes a pessoa só teme as consequências. E agora, vão me matar. Nem se deu conta que está morto. Mas é possível acontecer um arrependimento verdadeiro, ainda nesses casos deflagrado. Como aconteceu com Mel e Davi diante do profeta Natã. Existem outras situações que a pessoa não consegue perceber que o que ela faz entristece muito a Ruach HaKodesh, entristece muito o coração de Hashem. Por esse motivo, nossa consciência precisa estar em constante estado de alerta, continuamente ativa, observando tudo. Então que Hashem equilibre e purifique a nossa consciência para desfrutarmos as suas maravilhosas promessas. E são muitas. 1 Hanan, João capítulo 3, versículo 20 a 22. Se nosso coração sabe de algo contrário a nós, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Queridos amigos, se nosso coração não souber de nada contra nós, temos confiança para nos aproximarmos de Deus. Então, tudo que pedirmos, receberemos dele, porque obedecemos aos seus mandamentos e realizamos o que lhe agrada. Quarta pergunta: como está a pureza do seu coração? O coração puro é uma outra chave para a oração vitoriosa. Compreendam a importância de manter seus corações limpos e não escolham seguir por caminhos perigosos, guardando mágoas, rancores, que com o passar dos dias se tornará em ódio, produzindo inveja, ciúmes, divisões, contendas, inimizades. Isso tem destruído a vida de muitas pessoas, irmãos. E tem impedido muitas orações de serem atendidas. Ali em Salmos, capítulo 66, versículo 18. Se eu acalentasse maldade em meu coração, Adonai não me ouviria. É muito importante você avaliar a sua vida, descobrir e reconhecer como está o seu coração. Hoje, agora é o momento. Não deixe isso para depois. Devo relembrar vocês sobre um texto que normalmente mencionamos em Yom Kippur. Mishlei, Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Quem esconde seus pecados não será bem-sucedido. Quem os confessa e abandona, este obterá misericórdia. Sondar, reconhecer como está o nosso coração e corrigi-lo é uma outra chave para termos as nossas orações respondidas.
é de pouca serventia ou nada adianta termos uma consciência que aponta para corrigirmos algo de errado, um pecado em nossa vida, se não decidirmos limpar o nosso coração, limpar o nosso espírito. Com relação a essa questão, Hashem está nos aguardando agora, na presença dele, para corrigirmos tudo que se faz necessário na nossa vida. Esta é uma incomensurável oportunidade de mudança que Hashem está nos concedendo nesse momento. Tome propriedade desse privilégio. Não siga por este dia guardando coisas ruins em seu coração, pesos, âncoras que estão afundando a sua vida em um oceano de lamas nessa terra. Se livre de todo o mal que você recebeu sobre a sua vida. Liberte a vida de outras pessoas do seu coração. Seja você uma pessoa livre em Yeshua e se torne um intercessor de sucesso. Uma intercessora de sucesso. Quinta pergunta. Como está a sua relação com pessoas que têm a mesma confiança que você em Hashem? Como está a sua relação com pessoas que têm a mesma confiança que você em Hashem? Preste atenção. As Escrituras Sagradas não impõem sobre nós um peso ao lidarmos com pessoas ímpias, pessoas do mundo. Mesmo porque as pessoas ímpias já vivem sobre a lei da impiedade, contrária à Torá. Mas nós devemos ser um modelo do Mashiach Yeshua, para que estas pessoas que ainda estão no mundo, ao verem o nosso correto proceder, desejem inclinar os seus corações para Hashem através de Yeshua. Oro para que cada um de nós tenhamos entendimentos para compreendermos isso e força para agir dessa forma na direção de Yeshua, direção de Hashem através de Yeshua, e sermos uma luz para as nações. Entretanto, se tivermos algum problema, alguma diferença pendente, alguma questão mal resolvida com uma outra pessoa que é crente em Hashem através de Yeshua, isso não vai permitir que as nossas orações sejam atendidas. Não vai. Céu de bronze. Provavelmente nem vai chegar lá em cima. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Portanto, se você apresentar uma oferta no altar do templo e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta junto do altar e faze as pazes com seu irmão. Então volte e apresente a sua oferta. Se você sabe que alguém está magoado, magoada, tem alguma coisa contra você, veja bem, não é supor que alguém tem algo contra você. É você saber mesmo que alguém que professa a mesma confiança
que você tem algo contra você. Não espere até que o irmão ofendido, a irmã ofendida, vá até você. É esperado que você tome essa iniciativa. É você que deve ir procurá-la, para se reconciliar, para resolver esse problema. Se você tem uma dívida com o seu irmão, se acerte com ele e pague isto o mais rápido que você puder. Se você feriu o caráter dele, dela, confesse, peça perdão. Se você tiver uma impressão, uma suspeita de que você magoou o seu irmão por algum motivo, com palavras, ações, não importa. Procure seu irmão. Presente ali a ele uma explicação. Faça tudo que estiver ao seu alcance para resolver qualquer problema pendente. Você fez sua parte e a outra pessoa não aceitou a retratação, agora a questão não é mais tua, não está mais nas suas mãos. A sua parte já foi feita, você está livre. A pessoa que vem para o serviço, na casa de Hashem, com seu coração cheio de malícia, ódio, inveja, em guerra com algum irmão, não importa o motivo, é um prestador de serviço a Hashem hipócrita. E enfrentará o desagrado de Hashem. Que não pode, Hashem não pode ser enganado. E então corrija isso na sua vida urgentemente, em nome de Yeshua. Tem pessoas hoje, irmãos, ninguém pode nos prejudicar exceto nós mesmos, com as nossas ações, palavras e tantas coisas mais. Tem pessoas que é prejudicada e diz, olha, eu sinto que alguém está me prejudicando. Não está. Ela está se prejudicando. Com o falar, com o proceder, Hashem, ele ouve e vê tudo. Então esquece que alguém está prejudicando a tua vida. Isso é mais um grande engano que você está entrando. Rascunhe a sua vida, escaneie, procure. Alguma coisa, só você pode prejudicar a tua vida, mais ninguém. Nem Hassatan pode prejudicar a tua vida. Mas ele usa tudo que você fala e faz contra você. Você está prejudicando a sua vida. Muitas vezes não queremos agir em obediência às instruções da Torá por causa do nosso orgulho, irmãos. Não deixe Yom Kippur passar em branco na sua vida. Mesmo porque nós nem sabemos se nós vamos ter oportunidade de ter outro. Não deixe a sua vida ser julgada à revelia para os eventos que acontecerão com você nessa terra nos próximos 12 meses. Apresente o seu clamor com temor e humildade de coração diante de Hashem. Mude a sua história, está na sua mão, agora. Isso foi concedido a você. Yaakov, Tiago, capítulo 4, versículo 6. Mas a graça que ele nos concede é maior. Por isto, as Escrituras diz, Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Seja humilde e você vai receber poder, mas não para oprimir. Poder para libertar a sua vida e a vida de muitas pessoas ao seu redor. Lembre-se também que você pode fazer somente a sua parte.
Não depende de você o perdão de outra pessoa. Hashem espera a sua obediência. Então faça a sua parte sem esperar nada do outro. Pergunta número 6. Você tem perdoado outras pessoas que te ofenderam? Irmãos, esta é uma outra chave essencial para as nossas orações, para que elas sejam atendidas. Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoa-nos pelo que fizemos errado, como perdoamos a quem nos fez coisas erradas. Não pratiquem uma autossabotagem na sua própria vida. Nem minta contra a verdade, porque ninguém pode enganar a Hashem, ninguém. Hashem deseja que sejamos corretos no nosso coração para com a verdade dele. Tem ali em Salmos capítulo 51, versículo 8. Nas demais versões, versículo 6. De fato, tu desejas a verdade no íntimo, e então me ensina a sabedoria no fundo do meu coração. Não adianta nada dizermos que perdoamos alguém se as nossas ações demonstram exatamente o contrário. Perdoei, mas eu não quero ver. Não quero saber. Não podemos mais agir dessa forma. Não se nós desejarmos ser de fato perdoados por Hashem. Imagine se o Senhor falasse isso para nós. Te perdoei, mas eu não quero mais saber de você. Muitas orações não são atendidas porque não conseguimos perdoar verdadeiramente. Não conseguimos entregar o problema em definitivo nas mãos de Hashem, para que ele lance no mar do esquecimento. E muitas vezes, quando o problema é enterrado, alguém vasculha a mente, possivelmente para sofrer, para desenterrar o defunto e ser contaminado com o cadáver. Se hoje há qualquer tipo de ressentimento no seu coração, se você tem retido perdão a alguém, abra o seu coração, abra a sua mão, liberte a sua vida. Liberte a vida da pessoa que te feriu. Liberte. Em nome de Yeshua. Note que somente você estará diante do tribunal de Hashem. Não vai ter outras pessoas com você, exceto Yeshua. Então não adianta apontar o dedo para outras pessoas que não vão estar lá. O Senhor não vai nem ouvir. Não tente justificar os motivos dos seus erros, dos seus pecados. Se eu te contar o motivo do meu pecado, você vai me dar razão. Não vai. Hashem não vai dar razão para quem cometeu o pecado. Esquece. Isso é loucura. Beira insanidade. 7ª pergunta. Você tem vivido pela verdade? Existe alguma falta de sinceridade na sua vida? Irmãos, todos nós temos as nossas questões particulares, as nossas questões pessoais, que dizem respeito somente à nossa própria vida. É verdade.
Entretanto, uma das maiores ciladas que Satã pode colocar diante de alguém é fazer com que essa pessoa tenha uma vida de aparência. Uma vida estruturada em falsidades e mentira. Porque ele é o pai da mentira. E você está caminhando nos caminhos dele. Viver na verdade diante da luz é uma outra chave para termos a nossa oração vitoriosa. Tiago 3,14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisto, nem ataquem a verdade com mentiras. Você consegue mapear e dar nome aos seus pecados, ou você simplesmente tem convivido com eles sem se incomodar? Afinal, meu pecado não é nem tão grande assim. Por exemplo, inveja. Inveja é pecado. Definição de inveja: desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade de uma outra pessoa, ou ter o desejo quase incontrolável de possuir o que pertence a outra pessoa. Isso é inveja. Isso é pecado. Ou será que você tem buscado expressões para justificar o seu pecado de inveja, dizendo, por exemplo, aquela pessoa deve estar fazendo alguma coisa errada para ter um carro ou uma casa daquela? Ou pode procurar e tem alguma coisa. Aí tem. Irmão, isso é inveja, isso é pecado. Se nós fôssemos tão rigorosos com a nossa vida, como nós temos sido observando e falando sobre a vida de outras pessoas, as nossas orações ganhariam muito poder diante de Hashem, teria prioridade. Ciúmes é pecado. Você chama ciúmes de ciúmes ou diz que a outra pessoa se irrita só porque você quer saber detalhes de tudo? Você chama a mentira de mentira ou tenta justificar a mentira como sendo o seu ponto de vista? É meu ponto de vista. Você acredita que é uma pessoa altamente capacitada em tudo que você faz? Ou você acredita que é uma pessoa desprezível, inferior a outras pessoas? Cuidado com os extremos. Cuidado com a autovalorização ou com a autodepreciação pessoal. Porque todos nós, sem nenhuma exceção, não somos melhores nem piores do que ninguém. Mas todos nós somos pecadores e precisamos da misericórdia de Hashem através de Yeshua. Você utiliza o mesmo peso e medida para com a sua vida e para com a vida de outras pessoas? Ou será que você tem pesos exclusivos para pessoas exclusivas? Não, pera lá, aqui não, esse aí é o meu filho. Vamos devagar com esse. Não, mas o problema não foi igual ao do filho da vizinha? Não, o filho da vizinha tem que pagar por isso. O meu não precisa. O meu educo eu. 2 pesos, 2 medidas. Para nós fecharmos, em uma ocasião observamos uma pessoa acusando outra que tinha feito coisas erradas.
Mas, um tempo depois, uma pessoa da família dela estava fazendo a mesma coisa e ela foi tolerante. Em duas situações similares, como uma pessoa, uma condenação, como a outra, um parente próximo, a misericórdia. O Senhor tem derramado sobre a nossa vida misericórdia, então precisamos repassar essa misericórdia para a vida de outras pessoas. Yohanan, João capítulo 3, versículo 20 a 22. Quem realiza coisas más odeia a luz e a evita, para que as suas ações não sejam expostas. O que nos faz agir com dois pesos e duas medidas é o pecado, que tenazmente nos assedia. Precisamos tratar as outras pessoas da mesma forma que desejamos ser tratado por Hashem ou até por outras pessoas. Que vocês entendam e recebam no coração essa ministração e avaliem e ponderem sobre estas 7 perguntas. Todas elas são chaves. Todas elas são importantes para destravar a nossa vida diante de Hashem. Se faltar uma delas, não vai abrir. Avalie as suas vidas e busque pelas correções que se fazem necessárias. Recebam todas essas chaves, ou as chaves que faltam ainda para a sua vida, e entre pelos portões dos céus, que hoje está aberto. Amanhã não sabemos. Tenha a sua vida transformada, tenha as suas petições e orações atendidas de forma vitoriosa, diante de Hashem. Aproveite essa oportunidade singular que está sendo concedida a nós nesse dia por Hashem. Corrija seu destino agora. Deixe essa bagagem pesada nesse momento. Bagagem esta resultado do pecado que existe dentro de nós. E se abrace na proposta oferecida por Hashem para seguirmos em um caminho reto, com uma vida em submissão a Hashem, guiados pela Ruach HaKodesh em direção à vitória. Certamente haverá para você um bom futuro e não será frustrada a sua esperança. Esse é o desejo do meu coração, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Gemar Matová, que sejamos todos selados para o bem no livro da vida do Cordeiro. Senhor nosso Pai, te dou graça mais uma vez, santo, 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 por nos revelar, nos permitir ter acesso a essas informações extremamente importantes e preciosas, que cada um de nós, Pai, avaliemos a nossa vida, quais as chaves que ainda estão nos faltando, que nos empenhemos para termos dessas chaves na nossa vida, para que cada oração nossa apresentada diante do Senhor seja atendida, seja respondida. É o que eu lhe peço. Em nome de Yeshua, tenha misericórdia. Nós dependemos do Senhor. Perdoa os nossos pecados. Eu confesso, Pai, nós temos entristecido o teu coração em muitas situações, às vezes até sem o desejo de fazer isso, mas temos feito. Nos faça saber tudo aquilo ainda que precisamos corrigir, de forma que a nossa conduta diante do Senhor seja correta e o Senhor se alegre com a nossa vida, como o Senhor tem se alegrado com todo o proceder do nosso Mashiach.
É o que eu lhe peço. Nos dê força para conhecer Yeshua e para sermos imitadores do nosso Mashiach. B'Shem Yeshua Mashiach, que assim seja. Que assim seja.